Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa segunda aula da disciplina de Matemática Instrumental. Hoje nós vamos falar sobre funções trigonométricas e para quem está nos acompanhando aí via Skype, o endereço é bruno.nolepa. Então, aí para que você possa ir encaminhando aí as contribuições, as dúvidas no decorrer da nossa aula. Então, hoje, em específico na nossa aula de número 2, né, que nós estamos falando da sua unidade de número 2, a unidade de ensino de número 2 do seu livro didático, nós vamos falar das nossas funções trigonométricas, das relações, aplicações que elas têm em situações, problemas que a gente pode aí resolver e encontrar no nosso dia a dia. Vamos ver o nosso resumo, né, para que você possa compreender um pouco mais sobre o que nós vamos ver hoje. Então, unidade de ensino do teu livro didático é o número 2, então todo o conteúdo que nós vamos ver aqui no decorrer da aula está lá no teu livro para que você possa aprofundar ainda mais. Conhecer e ser capaz de desenvolver e interpretar funções trigonométricas, além de identificar suas aplicações aí na área da engenharia. Então, esse é o tema da nossa aula, que é um tema importantíssimo. Lembrando que a nossa disciplina ela está toda em cima de funções. A gente já viu as funções afins e quadráticas na aula anterior. Hoje as trigonométricas e no decorrer aí da disciplina nós teremos também as exponenciais e as logarítmicas. Tudo isso é uma retomada de conteúdos daquilo que você já deve ter visto lá na educação básica, mas que é essencial para que você consiga aí acompanhar tranquilamente as outras disciplinas, principalmente as de cálculo aí que vem no decorrer do nosso curso. E aí, né, onde nós podemos encontrar as funções trigonométricas ou essas relações no nosso dia a dia? Então, temos algumas imagens no quadro para que a gente possa ilustrar isso. Na nossa primeira imagem aqui, nós temos a representação de uma figura em que tem um avião decolando, algo comum, né, que pode acontecer, e a partir do momento que esse avião faz essa decolagem, ele faz um ângulo com o solo, ele atinge uma determinada altura. A gente vai aprofundar no decorrer da aula, mas nós estamos falando de ângulos. Nós temos um formato aqui que é um triângulo retângulo, que nós também vamos compreender e relembrar essas características de um triângulo retângulo, ou seja, conceitos relacionados às relações trigonométricas. Aqui na nossa segunda imagem, nós temos uma ponte. E quando a gente olha para essa ponte, nós temos muitos conhecimentos matemáticos relacionados às relações trigonométricas que estão sendo utilizadas na construção dessa ponte. Olha quantos triângulos nós temos ângulos retos, né, altura, e a gente vai entender um pouco mais aí sobre esses triângulos. E por fim, a nossa terceira imagem, uma escada, que é algo comum do nosso dia a dia. E olha quantas relações nós temos aqui nessa única escada. Olha quantas representações geométricas nós temos que envolvem triângulos. Temos os ângulos de inclinação, né? O ângulo ali que forma o degrau. Ou seja, todos os conceitos relacionados à trigonometria. Então, na engenharia, a trigonometria é usada para construir estruturas, sistemas, desenhar pontes e solucionar problemas científicos. Por meio de um triângulo, né, que foi uma figura que a gente viu e tinha em comum em todas as nossas figuras no slide anterior, pode-se calcular distâncias inacessíveis, como a altura de uma torre ou de uma pirâmide, a distância entre duas linhas, o raio da Terra, a largura do rio, ou seja, né, entre outras aplicações. Então, tudo isso que nós estamos vendo, e assim como temos outras situações que a gente vai conhecer no decorrer da nossa aula, são utilizadas essas aplicações que envolvem os triângulos. Tá? Por isso que vai ser importante a gente voltar, retomar, relembrar o que é um triângulo retângulo, quais são os componentes desse triângulo. Importante, isso a gente não pode deixar passar, você não pode sair com dúvida da nossa aula hoje. Como que são os nomes do triângulo retângulo, dos lados, né? Como que ele é composto, o formato dos ângulos. Então, isso são questões, especificidades importantíssimas para a nossa aula. Lembrando que quando a gente está falando aqui do contexto como um todo, a nossa aula vai ser organizada a partir de uma situação geradora de aprendizagem e
a partir dessa situação geral, nós vamos ter outras 4 situações, problemas, que nós vamos resolvê-las. E para isso a gente vai ter que relembrar, retomar, aprofundar mais conteúdos para a gente resolvê-la, tá legal? Essas situações também estão lá no seu livro, então qualquer dúvida, é muito interessante, é bacana, a gente sempre recomenda que vocês façam as atividades de pré-aula, olhem o livro, olhem o conteúdo, antes de chegar aqui para que você não tenha dúvida, tá bom? Então vamos retomar, né, relembrar o que é um triângulo retângulo. Quando a gente fala de triângulo retângulo, é essa figura que tem 3 lados, tá? Mas ela tem algumas características, algumas particularidades. Então olha lá, primeiro de tudo, o nosso triângulo tem que ter um ângulo reto. O que é o ângulo reto? O ângulo reto, geralmente, ele vai estar indicado por esse quadradinho com um ponto no meio, e ele mede 90 graus. Então, se eu tenho um triângulo que tem um ângulo que mede 90 graus, um ângulo interno, quer dizer que nós temos um triângulo retângulo, tá? Que vai ser a base da nossa aula hoje. Além disso, nós vamos ter outros 2 ângulos, que no caso aqui a gente tem o ângulo B e aqui nós temos o ângulo C. Esses outros 2 ângulos, eles são agudos. Ah, professora, mas o que é um ângulo agudo? A gente também vai aprofundar isso no decorrer da nossa aula. Os ângulos agudos são aqueles que são menores, tá? Menores aí que 90 graus. Então, esses outros 2 ângulos, eles não necessariamente precisam ser iguais. Tudo depende do tipo do triângulo que a gente vai trabalhar. Mas a soma desses 2 ângulos tem que dar 90 graus, tá? Então, nós temos aqui o que é um triângulo retângulo. Ele tem que ter o ângulo reto. O lado oposto a este ângulo reto, ele é chamado de hipotenusa. E os outros 2 que compõem o triângulo são os nossos catetos. E aí vai depender se ele é cateto oposto ou se ele é cateto adjacente, que a gente vai aprofundar e vai entender um pouco mais no decorrer da nossa aula. A gente sabe quando um cateto é oposto e quando ele é adjacente, dependendo do ângulo que a gente escolhe, tá? Então, na hora que a gente for trabalhar as relações com seno, cosseno, tangente, aí eu vou explicar direitinho para você quando é um cateto oposto e quando é um cateto adjacente. Mas o mais importante é que você entenda agora quem é a hipotenusa no meu triângulo retângulo e quem são os nossos catetos, tá? Além disso, nós temos outras especificidades do nosso triângulo retângulo. Olha lá, quando a gente tem a soma dos seus ângulos internos, deve ser 180 graus sempre, assim como qualquer outro triângulo, a soma dos ângulos internos tem que ser 180 graus. E nós temos algumas denominações para esses ângulos. Então, olha lá. Quando o nosso ângulo é igual a 90 graus, que eu acabei de falar para você, nós temos um ângulo reto. Quando o nosso ângulo aqui é menor que 90 graus, nós temos um ângulo agudo. E quando a gente tem um ângulo maior que 90, né, e menor que 180, a gente tem um ângulo obtuso. E a soma de 2 ângulos agudos sempre será 90, que foi o caso que eu comentei no nosso triângulo. E a gente pode dizer o seguinte, né, que se nós temos 2 ângulos no nosso triângulo, alfa e beta, então vamos imaginar o nosso triângulo retângulo aqui, tá? Igual nós tínhamos no slide anterior. Nós temos um ângulo aqui que a gente pode chamar de alfa e aqui nós temos um ângulo que a gente pode chamar de beta. Se eu somar esse alfa com esse beta, como eles são agudos, ele tem que somar 90 graus. Por que eles têm que somar 90 graus? Porque se eu tenho que esse é 90 e a soma de todos eles tem que dar 180, então 90 mais 90, 180 graus. Então aqui é só para retomar aí alguns conhecimentos prévios que são necessários sobre os triângulos, retângulos e as relações dos ângulos entre si. Porque agora eu vou apresentar para você a nossa situação geradora de aprendizagem da aula de hoje. Então, o que nós temos aqui? 3 amigos. Olha o nome desses amigos, né? Então, é muita coincidência na nossa aula. Os nossos amigos chamam seno, cosseno e tangente. É isso mesmo, nós vamos estudar o seno, o cosseno e a tangente hoje, né? Eles abriram uma empresa propondo a instalação de painéis solares, sistemas de arrefecimento e a otimização do sistema hidráulico
de construções. Então, eles terão que estimar aí tamanhos de placas, projetar estruturas e dar sugestões para economizar os gastos. Para isso, nós temos 4 situações problemas. Então, olha a primeira. A primeira, nós vamos ter que pensar em algo para eliminar a entrada direta da luz solar pelas janelas e portas da casa. A segunda situação, nós vamos ter que calcular o comprimento de painel solar instalado no telhado de uma casa na região sudeste. Na terceira situação, definir qual o melhor cotovelo para utilizar nos encanamentos, né, de uma instalação de uma casa e calcular a economia de energia usando as lâmpadas de Moser. E para quem não sabe o que são as lâmpadas de Moser, são aquelas lâmpadas que são construídas a partir de garrafas PETs. Então, essas são as nossas 4 situações. Aí temos esses 4 desafios para resolver no decorrer da nossa aula. E eu já venho, né, para que a gente possa conhecer a nossa primeira situação e aprofundar aí nos conteúdos no decorrer da nossa aula. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Bom, então vamos lá, né? Sabendo que nós temos os 3 amigos aí que estão com alguns problemas para resolver nessa empresa. E agora a gente vai conhecer a nossa primeira situação problema da aula de hoje. Vamos lá. Então, a luz solar entra pela janela das casas e aquece aí o seu interior, né? O que é bom no inverno, mas no verão, esse aquecimento pode ser excessivo e um grande incômodo. Então, muito bom quando entra no inverno, mas no verão, né, esses raios podem incomodar. Então, experimentos mostraram, então chegou para esses 3 amigos alguns resultados de alguns experimentos, e esses experimentos mostraram que os raios solares de alta intensidade, que acontece mais no verão, né, que devem ser os raios bloqueados, ocorrem quando é formada uma sombra com proporção de 5:12 em um objeto colocado na vertical contra o Sol. Então, quando a gente pensa isso, o que é interessante nós entendermos? Se nós estamos no mesmo local e a gente tem uma mesma incidência de raio de Sol, eu posso fazer uma relação de semelhança aqui, tá? Só para retomar esse conteúdo com você. Então, por exemplo, se eu tenho um poste daquele determinado instante do dia, ele tem uma altura X, o Sol está aqui, tá? Então, ele vai fazer uma incidência em que ele vai fazer uma sombra deste poste naquele determinado instante. Eu posso trabalhar que isso é proporcional, por exemplo, se eu tenho uma pessoa, sei lá, de uma altura Y, e que vai fazer uma sombra também, e isso vai ser proporcional a essa distância que é a sombra do nosso poste. Só para retomar a questão de semelhança quando a gente está trabalhando. Então, no mesmo instante é colocado um objeto e neste caso aqui a gente tem essa proporção de 5:12, tá? Então, essa é a primeira informação que eles têm. Como fazer para que de forma simples e barata só entre luz direta nas casas no inverno, sem precisar fechar as janelas ou mesmo as cortinas no verão? Então, eles têm um problema a solucionar e a primeira coisa que vem em mente deles, então eles já sabem qual é a proporção que é feita de sombra daquele sol naquele período que é mais quente, que os raios são mais incidentes. Quando a gente começa a perceber nas estações do ano, que é algo que a gente vai falar bastante no decorrer da nossa aula, a gente começa a perceber o seguinte: você já notou que às vezes tem um dia que é mais curto que o outro, às vezes escurece mais cedo? Por que acontece isso? Às vezes tem alguma estação do ano, vamos pensar no inverno. O inverno sempre anoitece antes, o verão o dia já tem um pouco mais longo. Então nós temos essas variações que são
fatos importantes e que quando a gente está pensando nesse caso específico dessa empresa aqui que tem que se preocupar com a incidência dos raios solares, é algo que a gente tem que aí levar em consideração. Então ele chegou para esses amigos um estudo dizendo que aquele momento em que o raio de sol é mais quente, ele tem aquela determinada inclinação a partir de um outro objeto. Então, a gente tem um objeto, tem o raio de sol, os raios solares, e ele fez uma sombra. Então, a partir daquela proporção, ele vai utilizar para fazer o cálculo lá na janela onde não pode entrar o sol. E a primeira coisa que eles pensam é o seguinte: vamos fazer um toldo, né? Então, eles vão pensar em algo como calcular as dimensões deste toldo, que é algo flexível, que você pode abrir, pode fechar e não tem a necessidade de fechar a janela da casa. Mas para isso nós vamos retomar alguns conceitos relacionados a ângulos, as características dos triângulos, porque se nós estamos falando de relação, de semelhança, nós precisamos conhecer bem a fundo os nossos triângulos. Então vamos lá para que a gente possa entender aí, compreender essas classificações. Então a primeira classificação que eu trago para você aqui, quando nós estamos falando de triângulos, é quanto ao comprimento dos lados dos nossos triângulos. E a partir do comprimento, do tamanho, da medida dos lados de um triângulo, a gente tem algumas nomenclaturas. Então, olha lá. O triângulo equilátero é aquele que tem os 3 lados iguais. Então, se ele tem, olha, quando a gente tem esse cortinho, está indicando que todos os lados têm a mesma medida. Então, aqui nós temos um triângulo equilátero. O isósceles é aquele que tem 2 lados iguais e um deles é diferente. Então, olha lá. Este lado é igual a este, assim como este é diferente. Então, isósceles, 2 lados iguais e um diferente. O escaleno é aquele que tem os 3 lados diferentes de medidas um do outro. Anotem isso, tá legal? Para que você não tenha dúvida. Continuando, quando a gente está pensando quanto aos comprimentos dos lados, a gente tem também quanto às amplitudes dos ângulos. Então, dependendo do tamanho, da medida do meu ângulo interno do meu triângulo, a gente também tem uma nomenclatura para ele. Então, olha lá, acutângulo quer dizer que nós temos os 3 ângulos internos agudos. O que é um ângulo agudo mesmo? É aquele que mede entre 0 e 90 graus. Não pode ser 90 graus, porque se ele for 90 graus, ele já é um ângulo reto. Já o nosso triângulo retângulo, que é aquele que a gente já vem falando aí no decorrer da nossa aula, é aquele que tem um dos ângulos como sendo o ângulo reto, que é aquele que mede 90 graus e os outros 2 ângulos são ângulos agudos. E por fim, a gente tem o terceiro e o último como sendo obtusângulo. E esse obtusângulo é porque ele tem este ângulo aqui, olha, um deles, ele é um ângulo obtuso, ou seja, ele é maior que 90 e menor que 180. Então, ele é um ângulo obtuso, tá legal? Então, essas são as classificações dos triângulos a partir das medidas dos seus lados e dos seus ângulos. Anote isso, marque, tem muita atividade, muito exercício que pede, que traz essas características específicas e se a gente não sabe, a gente não consegue resolver uma situação, problema, por exemplo. Às vezes cai lá, temos um triângulo isósceles e um dos seus ângulos mede tanto. Se eu não sei o que é um triângulo isósceles, quais são as características dele, eu não consigo resolver o problema, tá bom? Qualquer dúvida aí, vocês vão encaminhando, vão mandando as contribuições aí para a nossa aula. Tá legal? Agora que a gente já sabe, né, o nome dos nossos triângulos, a gente vai retomar a questão do teorema de Pitágoras, que é aquele teorema que vem e parte do triângulo retângulo. Vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Nós temos as nomenclaturas de quando a gente está falando do triângulo retângulo, que é algo que eu já vi com você lá nos nossos conhecimentos prévios hoje no início da nossa aula. Então, primeiro de tudo, temos um triângulo retângulo, ponto. Por que é um triângulo retângulo? Porque nós temos um ângulo reto. Se eu tenho um ângulo reto, é um triângulo, os outros 2 são agudos, ele é um triângulo retângulo. Olha o que começa a aparecer aqui no nosso triângulo agora. Então, nós temos o ângulo alfa e nós temos o ângulo beta. Quem é a minha hipotenusa? Olhou para o lado oposto ao meu ângulo reto, a medida aqui está sendo representada por C.
Então, C é a minha hipotenusa. Se C é hipotenusa, B é cateto e A é cateto. O teorema de Pitágoras, ele diz o seguinte, que a minha hipotenusa ao quadrado, tá? Aqui no caso é o C, então eu tenho que o meu C ao quadrado é igual o meu cateto ao quadrado mais o meu outro cateto ao quadrado. Essa é a minha relação, esse é o meu teorema de Pitágoras. Por que eu quero trazer isso? Porque a gente usa muito o teorema de Pitágoras, tá? Então, eu até quero fazer um exemplo com você, como que a gente pode aplicar esse conceito, essa relação. Então, olha lá. Vamos imaginar o seguinte, que eu vou fazer uma representação aqui, tá? Desculpa se não vai ficar muito reto, mas só para que você não saia com dúvida daqui hoje. Então, eu tenho um triângulo retângulo, estou representando ele aqui. Eu tenho que um cateto mede x, o outro cateto mede 8, e aqui eu tenho que a minha hipotenusa é 10. E aí, a clássica pergunta das situações, né? Quanto mede x? Como que eu faço para encontrar esse x? Se eu tenho um triângulo retângulo, eu sei quem é a minha hipotenusa, eu tenho o valor de um cateto e eu preciso encontrar o outro cateto, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, que me diz o quê? Que me diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos outros catetos ao quadrado. Então, vamos substituir. Quem é a minha hipotenusa? 10. Quem é um dos meus catetos que nós temos? 8. Mais o x ao quadrado, que é o valor que eu quero encontrar. Cuidado que quando a gente eleva ao quadrado, tá? A gente tem que tomar bastante cuidado. 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10, que me dá 100. 8 elevado ao quadrado não é 8 vezes 2, é 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64. Quando eu estou somando este lado da igualdade com 64, e eu quero cancelar esse 64, eu posso subtrair 64 desse lado da igualdade. Se eu subtrair 64 desse lado da igualdade, eu também tenho que subtrair do outro lado da igualdade. É por isso que fica 64 100 menos 64, que vai dar um valor de 36, igual a x ao quadrado. Aquele negócio que os professores, que às vezes a gente tem mania de falar, passa para o outro lado mudando de sinal, é por isso que a gente passa para o outro lado mudando de sinal. Para eu cancelar esse quadrado, eu tenho que tirar raiz quadrada em ambos os lados da igualdade. Raiz quadrada de 36... pode ser, né, mais ou menos 6, só que como a gente está trabalhando com unidade de medida geométrica, então a gente vai considerar o positivo. Simplifica a minha raiz com o quadrado, que vai dar x. Então, quer dizer que o tamanho, a medida desse x é 6, tá? Então, eu só quis retomar, trazer, para que você consiga entender e retomar e relembrar, porque você já deve ter visto isso lá no ensino médio, no ensino fundamental, enfim. Tá? Mas para que a gente não tenha dúvida em relação ao teorema de Pitágoras. Depois também você vai poder treinar bastante na hora que for fazer a sua aula atividade. Então, a partir desses conceitos que a gente tem, já trabalhei, já relembrei com você a questão da proporcionalidade, a gente vai resolver a nossa situação-problema, que é aí pensar entender, né, chegar no tamanho que deve ser o todo aí para que aqueles raios solares, né, que tem muita força no verão, não entre dentro de determinadas casas. Então, vamos ao quadro. Então, o que nós temos aqui? Como eliminar a entrada direta da luz solar pelas janelas e portas das casas, evitando sobreaquecimento no verão, mas sem impedir a entrada da luz no inverno? Então, lembra que a gente estava falando que a gente tem uma proporção, chegou para os amigos a proporção entre a medida da sombra, da altura de um objeto colocado ao Sol, no início do período da irradiação mais intensa, que deu 5:12. O que quer dizer esse desenho? Essa representação está lá no teu livro, tá? Então, eu quis trazer para você aqui na Câmara de Documentos, de uma forma mais detalhada, para que você não tenha dúvida. Então, olha lá. Aqui, nós temos a casa, tá? Esse espaço aqui de 1 metro é a nossa janela. E ele diz que a janela tem 1 metro, tá? Importante que a gente saiba disso. E esse espaço que a gente tem entre a janela e o teto, ele mede 30 centímetros. Então, eu fiz essa conversão de 30 centímetros, que é o mesmo que 0,3 metros. Porque se eu estou trabalhando com metros, eu tenho que estar trabalhando
com a mesma unidade de medida. Ou seja, todo esse tamanho aqui é 1,3 metros. Repare o seguinte, aqui vai ser a incidência da luz, olha, do raio solar, tá? E aqui a gente forma um triângulo retângulo. Tudo bem? Aqui nós temos x, que é o tamanho que a gente precisa encontrar, qual é o tamanho que tem que ser esse todo, para que a luz do sol não entre pela janela. Tudo bem? Só que a gente tem um triângulo aqui, lado x, lado 1,3. E ao mesmo instante, um objeto tem essa seguinte proporção, 5 e 12, que é isso que representa o desenho que nós temos aqui, voltando ao quadro, tá? Então, isso que quer dizer quando a gente está mostrando essa representação lá no seu livro, tá? Então, a gente tem os raios do sol, né, que estão entrando, aqui a janela, e como é a razão de proporção, e a gente precisa saber o tamanho aqui deste todo. Para isso, nós vamos trabalhar com a questão da proporcionalidade. Como fazer isso, né? Então, a veneziana tem 1 metro, que foi o que eu já mostrei para você ali. A gente pode fazer a seguinte relação. Em relação ao objeto, aquela sombra, a gente tem uma proporção de 5 para 12. Do outro triângulo, voltando aqui para que fique claro para você essa questão da proporção, então nós estamos fazendo o seguinte, olha lá, 5 está para 12, lembra que esse tamanho aqui mede x, tá? E o outro tamanho que nós temos mede 1,3. Então, eu posso dizer que o meu 5 está para 12, então olha lá, assim como o meu x está para 1,3, que foi o que aconteceu ali no slide posterior que a gente estava. Então, olha aqui no nosso slide, 5 está para 12, assim como o x. Por que lá eu já coloquei 1,3? Porque é 1 metro da janela mais o 0,3 entre a janela e o teto. Tá? Como que a gente faz para resolver isso? Quando a gente tem igualdade de frações, a gente pode fazer a multiplicação cruzada. E quando a gente multiplica cruzado, nós temos o seguinte, 12 vezes x, 12x, e 5 vezes 1,3. E isso vai dar... Lembrando que a gente tem que fazer 5 vezes 1,3, que vai dar um resultado, dividido por 12, que vai ser igual a 0,54 metros ou 54 centímetros. Então, a partir dessa relação de proporção que a gente teve aí a partir dos triângulos, a gente conseguiu identificar qual era o tamanho que tinha que ser aquele todo para que o sol batesse e não entrasse luz solar dentro da janela. Então, espero que tenha ficado claro para você essa nossa primeira situação e eu já venho com a segunda. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Bom, vamos lá agora conhecer a nossa segunda situação problema da aula de hoje. Olha lá. Então, continuando aí com os nossos amigos, um deles deve resolver o seguinte problema agora. Olha lá. Painéis solares podem ser feitos com forro de PVC. Além disso, precisam estar inclinados entre 15 e 25 graus, pois deve ter uma inclinação similar aí à latitude local e estar voltados para o norte geográfico. Então, quando a gente fala de PVC aqui, é porque geralmente ele é mais em conta que o metálico, né? E a gente tem que pensar também na questão da variação do sol. Aqui, no caso específico dessa situação, a gente vai trabalhar com a região sudeste. Então, olha lá. Qual deve ser o comprimento de um painel solar instalado no telhado de uma casa na região sudeste? Então, olha lá. Sua inclinação acompanha do telhado da casa e a parte mais alta deve estar no máximo
20 centímetros acima do piso da caixa d'água. Corrigindo aqui, tá? Piso da caixa d'água. Considerar que um telhado com inclinação padrão aí de 35%, ou seja, quando a gente fala de uma inclinação de 35%, a gente está relacionando a 20 graus. Essas são informações iniciais que chegaram aí para os 3 amigos, tá? Considerar que o painel solar tem sua parte mais alta a meia altura da caixa d'água, que tem aí 40 centímetros de altura. Na hora que a gente chegar lá na nossa situação, a gente vai ver o esquema, o desenho, como que está localizada a caixa d'água, como que tem que estar lá direcionado as medidas para que a gente consiga enxergar um triângulo e aplicar as relações trigonométricas que a gente vai ver agora. Que são aí as relações trigonométricas que todo mundo gosta, que é quando a gente fala aí de seno e cosseno. Então, olha lá, ponto importante da nossa aula, anota. Qual é o triângulo que nós temos aqui? Retângulo. Por que eu sei que é retângulo? Porque a gente tem um ângulo reto. Se eu considerar o meu ângulo alfa, cuidado, agora é o ponto mais importante que a gente tem. Por quê? Eu já sei quem é a minha hipotenusa, que é o ângulo oposto ao ângulo reto. Eu já sei que nós temos catetos, mas agora eu preciso saber quem são os catetos. Se é oposto ou se é adjacente. Ponto importante, quem é o meu ângulo que eu estou utilizando? É este ângulo aqui. É o ângulo alfa. Escolhido o meu ângulo, feito isso, eu consigo saber agora quem são os meus catetos em relação a este ângulo. Então, olha lá. Cateto oposto ao ângulo alfa é aquele que está lá do outro lado. E o cateto adjacente ao ângulo alfa é esse que está coladinho com ele. O cosseno deste ângulo, sempre cosseno será cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é o meu cateto aqui neste caso adjacente? O meu cateto adjacente está sendo indicado por B. Já a minha hipotenusa está sendo representada aqui por C. Se o cosseno é adjacente, o seno é cateto oposto, que é esse cateto que nós temos aqui. Quem é o meu cateto oposto? A. Quem é a minha hipotenusa? C. Então, essas são as duas relações que eu quero trabalhar com você nessa situação problema, que é o seno e que é o cosseno. Antes de eu fazer um exemplo de como que a gente pode aplicar, eu acho que é bem válido que você saiba quem são os ângulos notáveis. Então, a gente tem essa tabela, que é algo que você já deve ter visto. Calma que a tangente a gente vai chegar lá, tá? Só estou trabalhando o seno e o cosseno por enquanto. A nossa tabela, eu trago alguns ângulos notáveis, que é o que a gente mais utiliza, é o 30, o 45, o 60 e o 90, tá? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o seno de 30 é meio. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. São alguns ângulos que a gente mais utiliza e geralmente a gente tem essa tabela aí. Professora, posso usar a calculadora? Pode usar a calculadora, tá? Então, por exemplo, se você tem lá seno de 38 graus, você vai lá na tua calculadora, seno 38, dá um igual, ele vai dar o valor também. Ah, mas não deu igual tem aqui, raiz quadrada. Não tem problema. O que você tem que ter em mente é que dependendo da resposta do exercício, você tem que utilizar algo. Então, essa tabela ela é bem viável porque são um dos ângulos aí que a gente mais utiliza. Tá? Vamos fazer um exemplo aí de como que a gente pode utilizar o seno e o cosseno. Vamos lá no quadro. Então, o exemplo que eu quero fazer com você é o seguinte. Tem um triângulo retângulo aqui. Ó. Então, vamos fazer um triângulo retângulo. Por que ele é retângulo? Porque ele tem um ângulo reto. Eu tenho um ângulo de 30 graus aqui na minha base. E eu tenho que aqui um cateto é X e o outro cateto é Y. E eu tenho que a minha hipotenusa é 2. E aí, quanto mede X e quanto mede Y? Então, olha o que a gente tem aqui. Para eu achar o valor do X, o X é que cateto? Olha lá onde está o meu ângulo. Quando eu olho lá do outro lado, ele é o meu cateto oposto. E o meu 2 é a minha hipotenusa, porque ele está oposto ao meu ângulo reto. Se eu tenho cateto oposto e tenho hipotenusa, então eu vou calcular o seno de 30 graus. E o seno de 30 graus é o cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 2.
Olhando lá naquela tabelinha dos ângulos notáveis, quanto que é o meu seno de 30? É meio. Meio é igual a x sobre 2. Igualdade de frações, vamos multiplicar cruzado. 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1, 2. Vai passar aqui dividindo, né? Então, divide dos dois lados da igualdade. 2 divididos por 2, 1. Quer dizer que esse meu cateto, então, mede 1. Mas eu ainda preciso encontrar o meu y. E o meu y, pensando neste ângulo aqui, ele é o meu cateto adjacente. Se eu tenho cateto adjacente e tenho hipotenusa, então eu posso calcular o cosseno de 30 graus, que é igual ao meu cateto adjacente, que é y, sobre 2, que é a minha hipotenusa. Olhando lá nos meus arcos, nos ângulos notáveis, o cosseno de 30, raiz quadrada de 3, sobre 2, que é igual a y sobre 2. Multiplicando cruzado, 2 vezes y, 2y, 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Para eu simplificar esse 2, eu tenho que dividir desse lado da igualdade, também tenho que dividir do outro lado. Logo, nós vamos ter que y, subindo aqui, tá? É igual 2 divididos por 2, 1, que é igual a raiz de 3, que é o tamanho do meu cateto adjacente, tá? Então, eu quis fazer para você, para que fique claro, para que você consiga entender essa relação. Então, primeiro de tudo, se eu olho, é um triângulo retângulo? Qual é o meu ângulo? Quem é a minha hipotenusa? Quais catetos eu tenho? E aí você consegue substituir nas relações, se é seno ou se é cosseno, tá legal? Ficou claro? Porque agora a gente vai utilizar esses conceitos que envolvem seno e cosseno para resolver a nossa situação problema. Vamos lá. Então, qual deve ser o comprimento deste painel solar aí, instalado em um telhado de uma casa na região sudeste, se sua inclinação acompanha do telhado e sua parte mais alta deve estar no máximo 20 centímetros acima do piso da caixa d'água. Então, o que nós temos aqui? Essa altura é 40 centímetros, que é algo que a gente tem. Então, olha onde a gente está a nossa caixa d'água aqui, tá? O que a gente tem? O seguinte, a gente vai ter aqui esses 40 centímetros, que tem que estar em relação, porque a gente tem esse espaço aqui, tá? E nós temos uma inclinação. Essa inclinação é de 20 graus, tá? Então, a caixa d'água fica 20 centímetros acima do piso, tá? Considerando isso aqui. E no total, entre esse espaço e esse, nós temos 40 centímetros. E a partir disso, nós podemos aplicar as relações. Então, olha lá o que nós temos. Que a distância entre a parte mais baixa do painel solar e a sua parte mais alta, que é igual a 40, olha, a gente tem 20 centímetros da laje até a base da caixa d'água, tá? E depois mais 20 até o ponto de retorno da água, tá? Da caixa. Resolvendo, nós vamos ter um triângulo. O que é esse triângulo? Nós temos essa inclinação que ele vai fazer aqui, conforme o telhado faz. Nós temos essa altura que nós temos que respeitar, que está relacionada à caixa d'água. E esse aqui vai ser o comprimento, o tamanho aí do painel solar. Olha o que nós temos. Nós temos uma altura que é perpendicular. Então, nós temos um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo e aqui está o meu ângulo reto, quer dizer que aqui nós temos a nossa hipotenusa, tá? Lembrando aí das características de um triângulo retângulo. A nossa altura é um cateto, que é 40 centímetros. Mas que cateto é esse? Se eu estou considerando o meu ângulo de 20 graus, o oposto a ele é o cateto oposto. O próprio nome diz, se é oposto ao ângulo, ele é o meu cateto oposto. Então, se eu tenho cateto oposto e tenho a hipotenusa, quer dizer que nós vamos aplicar a relação de seno do ângulo. Por que nós vamos aplicar seno? Porque o seno do ângulo é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de quem? Seno do meu 20 graus, que é esse ângulo que nós temos de inclinação. Então, eu tenho que seno de 20 é igual ao cateto oposto, 40 centímetros,
dividido por H, que é o comprimento aí que eu quero encontrar desse painel solar. Seno de 20, quando você aplica aí na sua calculadora, é 0,34, tá? Que é igual aí um valor aproximado nós estamos utilizando. Dividido igual a 40 divididos por H. Fazendo a multiplicação cruzada, nós temos o seguinte, que H é igual a 40 dividido por 0,34. Fazendo essa divisão, nós vamos ter um valor aproximado de 118 centímetros, aí, aproximadamente 1 metro, né, e 20 centímetros, que deve ser o comprimento aí deste painel solar. Então, reparem o seguinte, a gente fez essa relação, identificou os dados do nosso problema e conseguiu fazer essa relação e entender quem era o meu cateto oposto, quem era a minha hipotenusa, para aplicar a função trigonométrica. Se eu tenho o cateto oposto e tenho a hipotenusa, a gente tem o seno do ângulo, tá? Espero que tenha ficado claro para você. Eu já venho com a nossa terceira situação problema. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Bom, vamos lá conhecer a nossa terceira situação problema da aula de hoje. Então, o que nós temos aqui? Os sócios agora dessa empresa querem empregar os conceitos da trigonometria para reduzir o uso de materiais na instalação hidráulica de uma casa. Normalmente aí são usadas tubulações retilíneas com cotovelos aí, que é aquela peça que faz a inclinação, né, da instalação hidráulica. E quando a gente está falando de instalação hidráulica, lembrando que a gente está falando das tubulações que nós temos em casa, tá? Então, os cotovelos de 45 e 90 graus aí para fazer as curvas, né, dessas instalações. A ideia dos sócios é evitar aquele zigue-zague que faz toda na parede, né? Fazendo ligações em linha reta de um ponto mais alto com um mais baixo na diagonal. A gente sabe que na prática, no dia a dia, não é comum utilizar esse tipo, né, de instalação. A gente segue um padrão de linha reta. Aqui eles estão propondo a ideia de trabalhar em diagonal e vamos ver o que vai dar essa situação, né? Então, devem ser utilizados cotovelos com ângulos de 15, 30, 60 ou 90 graus. Como que a gente define qual cotovelo utilizar? Qual é a economia na metragem? Aí, enfim, temos alguns questionamentos e para isso agora nós vamos trabalhar a relação da tangente. Então, a gente já viu seno, já viu cosseno, já viu o teorema de Pitágoras, já trabalhamos um pouco de proporção e agora nós vamos retomar a questão da tangente. É bem parecida com a questão do seno e do cosseno, uma vez que a gente também vai trabalhar com as relações dos catetos opostos e adjacentes. Então, você percebeu que o ponto importante é a gente saber identificar quem é a hipotenusa, quem é o meu cateto oposto àquele ângulo e quem é o meu cateto adjacente àquele ângulo. Tá? Feito isso, é só substituir nas funções. Quem é o seno, quem é o cosseno e agora quem é a tangente. Vamos lá. Quando a gente fala de tangente, é o mesmo procedimento. A tangente do ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A gente utiliza as nomenclaturas tan, tem lugares que a gente vai encontrar o T com G. Eu trouxe as duas formas porque a gente pode encontrar na literatura diferentes formas. É o mesmo procedimento. Imagine que eu tenho lá um triângulo retângulo. Tá? Eu tenho um ângulo aqui de 20 graus, só que eu tenho um X e eu tenho um valor como sendo 5 aqui. Estou jogando valores, tá? Só para a gente fazer um exemplo. Eu não sei quanto é a minha hipotenusa, que é esse lado oposto. Eu tenho, em relação a esse ângulo, cateto oposto
e eu tenho cateto adjacente. Se eu tenho só o cateto oposto e o cateto adjacente, então automaticamente eu posso calcular a tangente de 20 como sendo o meu cateto oposto, que no caso é o x que eu quero encontrar, e o meu cateto adjacente, que é 5. Encontro o meu valor da tangente de 20, posso fazer isso na calculadora, depois faço a multiplicação cruzada para encontrar o x, tá? Uma outra coisa que vai aparecer bastante é quando eu encontro assim, ó, arco tangente. O que é o arco tangente? Algumas vezes a gente pode encontrar um valor como sendo tangente de um ângulo igual a, sei lá, 35. Quem é esse ângulo? Que quando eu calculo a tangente dele dá 35. Este ângulo é o meu arco tangente, tá? Então, até na calculadora a gente também tem essa função para calcular o arco tangente. Então, sempre que a gente tiver essa opção de fazer essa troca, a gente pode utilizar isso. Além dessa relação de cateto oposto com cateto adjacente, a gente tem uma outra relação que a gente utiliza também quando a gente está falando de tangente. Por que a gente usa essa outra relação? Porque quando a gente faz a divisão do seno pelo cosseno, a gente também chega nesse critério aí de cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quer ver que vai ficar mais claro para você a hora que eu for para o quadro? Vamos lá. Então, a gente tem essa seguinte relação aqui, que a tangente do ângulo é igual ao seno do ângulo sobre o cosseno do ângulo. O que quer dizer isso? Seria mais ou menos assim, ó. Se eu tenho que o tangente do ângulo é igual ao seno, quem que é o meu seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Estou abreviando, tá? Dividido, quem que é o meu cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Como que eu faço divisão de fração? Copio a primeira, cateto oposto sobre a hipotenusa, e multiplico pela inversa da que está embaixo. Então, o meu h que está no meu denominador vai para o numerador, e o meu cateto adjacente vem para o denominador. Repare que esse h com esse h a gente simplifica, que é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é aquela relação que a gente viu no slide anterior. Tangente é igual ao meu cateto oposto dividido pelo meu cateto adjacente, tá? Por isso que a gente pode chamar também de seno sobre cosseno. As duas formas estão corretas e depende do que a atividade vai pedir. Uma outra relação que a gente tem é que quando a gente soma um seno de um ângulo ao quadrado mais o cosseno de um ângulo ao quadrado, vai dar 1, que é uma relação importante. E só para retomar aqui, relembrar as outras relações que nós temos, é quando a gente está falando cossecante de um ângulo, é eu pegar o 1 e dividir, né, que é o inverso da função seno. Secante, 1 sobre cosseno, e a cotangente é 1 sobre tangente. Tá? Então, essas são algumas das relações trigonométricas que nós temos, as mais importantes, e que eu quis retomar com você, porque pode ser que apareça um exercício, uma atividade, a gente tem que fazer a substituição. Mas você percebeu que tudo vem da base, né? Se eu sei identificar o cateto oposto, o cateto adjacente, a hipotenusa, pronto, eu sei o que é o seno, o que é o cosseno e a tangente, eu consigo substituir todos os outros. Tudo parte do meu triângulo retângulo, tá bom? Vamos lá resolver a nossa situação. Então, como definir aí qual cotovelo utilizar? Então, para os sócios dessa empresa, a tangente é útil para determinar as peças que serão utilizadas no projeto hidráulico de uma residência. Olha as vantagens, vai ter economia no material, vai ter redução de custo, vai ter redução do impacto ambiental. Quem não quer essas economias, não é mesmo? A gente vive prezando, pensando em todas essas vantagens. Para definir o ângulo, é preciso, o que a gente tem que conhecer? O deslocamento vertical e longitudinal, né, entre o ponto mais alto e o mais baixo de cada ligação. Tem que utilizar os valores para calcular a tangente. São alguns métodos, né, alguns processos para que depois a gente possa aplicar aí o que a gente viu. Como resolver? Então, olha lá. A representação de uma parede lateral de um banheiro, mostrando duas possibilidades de ligação hidráulica entre a saída da caixa d'água e a torneira. Então, o que eles estão pensando, esses três amigos? Imagine que aqui tem a caixa d'água, tá? E aqui a gente tem uma saída. O mais comum, né, que a gente vê no dia a dia, é descer o cano, né, a instalação do PVC aqui, e fazer até chegar na torneira da pia.
Esses meninos querem descer direto a diagonal na parede para que ele chegue na torneira. Se é viável ou não, né, essas questões nós não sabemos, mas eles querem fazer esse planejamento, eles querem orçar este custo. Então, em vez de descer 1,5 metros aqui de instalação, depois mais 2,5 metros de instalação, lembrando que aqui vai ter que ter um cotovelo, aqui também tem que ter outro cotovelo, qual que é o ângulo desses cotovelos? Reparem que nós estamos trabalhando aí com relações dentro de um triângulo. Então, o que a gente tem a partir disso aqui, né? O seguinte, tangente do ângulo agudo, tá? Ela vai ser igual ao quê? Se eu estou considerando este ângulo aqui, olha lá, está considerando esse ângulo que a gente vai utilizar. Nós temos que o cateto oposto é 1,5 e nós temos que o nosso cateto adjacente é 2,5. Então, eu estou só aplicando a tangente daquele ângulo, que eu não sei qual é, porque eu quero identificar o cotovelo ainda, não sei qual é o ângulo desse cotovelo, é igual ao cateto oposto, que é 1,5, dividido por 2,5, que é o cateto adjacente, que vai dar 0,6. Como que eu faço para encontrar esse valor? Então, o ângulo... Para eu encontrar que ângulo nós temos aqui, olha lá, a tangente de quanto que dá 0,6? Então, nós temos que aplicar o arco tangente. E quando a gente encontra o arco tangente, nós vamos fazer aí um valor aproximado de 31 graus, tá? Então, o que a gente chega a partir disso? Eu já sei que aqui é 31. Eu já sei que aqui é um ângulo reto, então eu tenho 90 graus. Quanto falta para fechar 180? Não tem que fechar 180? 90 mais 31, mais quanto para fechar os 180 graus que tem que ter no meu triângulo? Então, nós temos que este outro ângulo mede 59 graus aí. Então, vamos pensar que teremos que utilizar um cotovelo de 30 graus aqui embaixo e o outro de 60 graus aí aproximadamente lá na parte de cima. Tá? E agora, qual é a economia em tubulação? Então, para isso, nós temos que descobrir este tamanho agora. Olha o que a gente tem aqui. Ele usava 1,5 metros mais 2,5 metros de tubulação. Ele quer saber quanto vai ser de tubulação se ele traçar essa diagonal, ou seja, essa hipotenusa. Então, para isso, a gente pode aplicar o nosso teorema de Pitágoras, porque eu tenho 2 catetos e quero encontrar a minha hipotenusa. Então, eu tenho que hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, que nos dá o seguinte: quem é um cateto meu? 1,5. O outro, 2,5. Elevando ao quadrado e fazendo a soma, por que ele já tirou a raiz? Porque quando a gente tem esse 2 aqui, esse h elevado ao quadrado, eu posso tirar raiz quadrada. Eu vou apagar para que fique mais claro, ó. Então, eu posso tirar raiz quadrada desse lado da igualdade, e se eu tiro desse lado, eu também tiro do outro. Simplificando, eu tenho só o h, que é igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Posso fazer do outro jeito? Calcular primeiro e deixar para tirar a raiz quadrada no final? Pode também, eu só quis trazer para você começar a entender que existem outras possibilidades, tá? Fazendo 1,5 ao quadrado mais 2,5 ao quadrado, 8,5 raiz quadrada, 2,915, enfim, né, aproximadamente. Então, eu já sei que esse vai ser o tamanho se eu descer na diagonal. E agora, né, o custo disso? Quanto que vai ter de economia nessa tubulação se eles optarem em calcular a tubulação a partir da diagonal? Antes, em zigue-zague, lembra que tinha 1,5 e 2,5. Então, é essa soma aqui. O valor total agora da diagonal é 2,92 aproximadamente. Então, aqui eu tinha 1,5 e aqui eu tinha 2,5. E isso vai dar quanto? Quando eu somo esses dois e subtraio da diagonal, nós vamos ter aí uma diferença aí de 1,08, que é a quantidade aí de economia. E como que eu faço para calcular essa economia, né? Então, nós podemos pensar o seguinte: aqui, nada mais foi feita uma regrinha de 3, tá? Essa é a forma que está resolvida aí no seu livro.
Mas o que o livro quis fazer, né? Eu até gosto de trazer umas outras formas para que fique claro para a gente consiga entender. Então, é mais ou menos isso, ó. Quanto que era o meu total? O meu total aqui era 4, ó. 1,5 mais 2,5, que dá 4. Esse 4 é como se fosse o meu 100% de gasto que eu tinha. Só que agora ele reduziu. Ele reduziu quanto? 1,08. E eu quero achar o meu X de redução. Se eu fazer essa multiplicação cruzada, eu vou chegar nesse valor de 25%, tá? Então, tudo é uma forma de como a gente enxerga. Quis trazer a outra forma, porque depois, quando você olhar lá para o seu livro, ele vai estar assim. Mas ele quis dizer a mesma forma que aplicar uma regrinha de 3 aqui simples, tá? Então, quer dizer que teve uma economia mais ou menos aí de 1 metro de tubulação, ou seja, 25% de material de economia. Então, a partir dessas características, a gente conseguiu resolver e entender o que é mais vantajoso. Claro, às vezes você é da área da construção, sabe que talvez não seja viável por uma questão de estética, enfim, ou de estrutura, mas esses amigos tiveram uma ideia e por que não testar e pensar na possibilidade? E utilizando aí as relações trigonométricas. Eu já volto com a nossa outra situação. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Bom, já estamos de volta. Vocês estão questionando a questão dos radianos. Calma, vamos com calma. A gente vai entrar agora na quarta situação problema. E é realmente sobre isso que nós vamos falar, né? Sobre as medidas dos radianos, como converter minuto. A gente muitas vezes faz essa relação de ângulo para minuto, para hora, que é algo que a gente vai ter que resolver agora na nossa situação. Tá legal? Vamos ao quadro. Então, os sócios desejam saber qual é a economia de energia elétrica na iluminação de um galpão, no qual são usadas 10 lâmpadas de mercúrio, de 200 watts aí cada, sendo que durante o dia são usadas lâmpadas de Moser. Essa lâmpada de Moser, na verdade, ela foi inventada em 2002, né, pelo Moser, e elas são feitas de garrafas PET. Até fica como uma pesquisa para você. No seu livro também traz alguns detalhes, mas procure, busque para saber o que mais tem a falar sobre essas lâmpadas, tá? Que geram iluminação equivalente às lâmpadas incandescentes, tá? Então, para resolver esse problema, né, os sócios precisam saber qual é o gasto energético em quilowatts-horas correspondente ao período iluminado do dia, sabendo que a duração do dia aí tem um valor periódico. Então, tem algumas questões aí que vai trazer e retomar. Lembra que eu estava falando a variação do dia, de quantas horas às vezes tem um dia no decorrer da estação do ano? Então, a gente vai retomar um pouco mais sobre isso, para que a gente possa resolver essa situação. Mas antes, a gente vai entender aí as questões dos radianos e dos ângulos que eu já tinha preparado para trazer para você, que você não saia com dúvida da aula, tá? Vamos ao quadro. Então, o que são os radianos, né? Quando a gente fala de radiano, é a razão geométrica do comprimento de um arco da circunferência. Então, imagine o comprimento da minha circunferência dividido pelo meu raio. Esse é o meu radiano, tá? Cuidado que quando a gente está falando de π, a gente está falando ou o π lá que é 3,14, né? Ou muitas vezes a gente pode relacionar o nosso π com o tamanho da circunferência, que a gente tem o círculo trigonométrico, que eu já vou abrir um com você, tá? Uma volta completa possui 360 graus. Então, vamos imaginar um círculo trigonométrico. Se eu dei essa volta completa, então, partir daqui e fiz toda essa volta, nós temos 360 graus. Meia volta, 180 graus, tá?
E cada unidade aí de medida foi dividida em 60 minutos e cada arco de minuto em 60 segundos. Calma, o que quer dizer tudo isso, né? Então, eu até trouxe um exemplo para que a gente pudesse entender aqui o seguinte. Então, aqui nós temos o nosso arco. Vou fazer primeiro a questão do minuto, depois a gente vem para o arco, tá? Que eu trouxe na Câmara de Documentos mais um material complementar. Se eu tenho 30,5 graus, eu posso transformar esse 30,5 em minutos, em horas. Como que eu vou fazer isso, tá? Então, eu trouxe aqui, deixa eu só abrir para que a gente consiga encontrar aqui, olhando na nossa Câmara de Documentos. Vamos ver se vai ficar claro para você. Eu tentei resumir da melhor forma possível, tá? Para que você não tenha dúvida. Deixa eu subir. Legal. Então, o que a gente tem? Primeiro de tudo, 1 grau sempre vai ser 60 minutos. Quando a gente encontrar esse risquinho aqui, quer dizer que a gente está falando minuto, tá? Que é igual a 60 minutos, que é igual ao quê? 1 hora. Tudo bem? Um exemplo, 22,5 graus. Esse 22,5 graus, eu posso escrever como sendo 22, esse 0,5 mais 0,5. Tudo bem? 22 mais 0,5, 22,5. Mesma coisa. Se eu tenho que aqui nós temos 22 graus e cada grau é igual a 1 hora, então esse 22 graus é 22 horas. Tudo bem? Esse 0,5, a gente vai ter que fazer uma regrinha de 3. Se eu tenho que 1 grau é 60 minutos, quanto é 0,5? X. Tá? Unidades de medidas iguais embaixo de unidades de medida. Fazendo a nossa multiplicação cruzada, olha lá, 1 vezes x, x, 0,5 vezes 60, 30 minutos. Quer dizer que 22,5 graus é o mesmo que 22 horas e 30 minutos. Tudo bem? Espero que tenha ficado clara essa conversão aí de grau para hora. Então, sempre a gente vai utilizar essa questão, tá? Então, quando eu tenho 1 hora, eu estou relacionando aí a 1 grau, tá? Alguns conhecimentos, alguns conceitos matemáticos iniciais que são necessários. Por quê? Até porque a gente vai ter na nossa situação problema daqui a pouco que fazer essa substituição. Então, pode ser que apareça lá tantos graus para transformar aí em tantas horas e tantos minutos. Ai, professora, mas ali, se eu quero transformar tudo para minutos? Meu, se eu tenho 22 horas, quantas vezes eu tenho que multiplicar por 60 para chegar em minutos? Então, a gente vai fazendo essas conversões. Eu acho que, a princípio, é importante você entender esse contexto e como que a gente faz essa substituição. Tá? E o radiano? Como que a gente resolve o radiano? Vamos voltar no quadro. Então, quando a gente volta no quadro, eu vou apagar aqui para que você consiga entender o seguinte antes, tá, da gente ir para o radiano. 30,5 graus é o mesmo procedimento. Aqui nós temos 30 graus e aqui nós temos 30 minutos. Por que 30 minutos? Porque a gente tem o 0,5, tá? Então, ele fez a mesma troca, a mesma substituição. Já quando a gente está falando aí do radiano, a gente tem que pensar o seguinte, o ângulo de 96 radianos é o mesmo que eu pegar o quê? Se eu estou utilizando essa unidade de medida, que é 0,95, é o mesmo que eu pegar o meu tamanho do arco, que é o comprimento, que é 2,28, e dividir aí por 2,4, que é o tamanho do raio. Lembra que a gente acabou de ver que a razão, o radiano é a razão geométrica do comprimento do arco, da circunferência pelo seu raio. Fazendo essa divisão, a gente vai ter aí 0,95 graus, tá? Então, deixando claro, depois qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a isso também, a gente pode encaminhar um material complementar, lembrando que eu já está subindo lista fresca de exercício para vocês aí, para que vocês possam ir aplicando o que a gente está vendo na aula. Qualquer dúvida a gente já vai estar no chat também depois da nossa aula, tá bom? E agora a gente precisa aprofundar aí no decorrer da nossa aula para que a gente possa resolver essa última situação. Voltando ao quadro, a gente tem uma outra coisa que é bem importante, que é a questão dos valores das funções trigonométricas. O que quer dizer isso? Nossa, professora, quanto texto, não consigo compreender. Então, mais uma vez, eu trouxe um material aqui para você, onde a gente vai entender na Câmara de Documentos a questão das funções seno e cosseno, tá? Então, vamos lá.
aqui nós temos duas formas de representar o seno e o cosseno. O que quer dizer isso? Então é o seguinte, o primeiro de todos é o seno, retomando o conteúdo lá na educação básica. O nosso seno, olhando aqui para o nosso círculo trigonométrico, então, relembrando alguns conceitos. Vou subir nesse aqui que vai ficar mais claro. Um positivo, deixa eu arrumar, menos 1 e menos 1. Pense num eixo de um plano cartesiano. Um positivo, menos 1 e menos 1. Ah, professor, o que quer dizer isso? Quando nós estamos falando de círculo trigonométrico, quer dizer que as nossas relações de cosseno e seno nunca vão passar de 1 e menos 1. Por isso que a gente trabalha aquelas questões de máximo e mínimo. Aqui nós temos o seno, aqui em cima. Olha, eu vou abrir os dois para vocês verem a diferença. Deixa eu vir um pouquinho mais para cá. Aqui, legal. Então, olha lá. O seno sempre vai ser os valores que estão em pé. O cosseno, os valores que estão deitados. Já viram aquela brincadeirinha? Cosseno com sono. Com sono está deitado, tá? Eu aprendi isso, nunca mais esqueci, um macetinho aí. O que quer dizer isso? Se eu pegar um ângulo X, que eu peguei o mesmo ângulo X, eu vou subir e vou formar esse triângulo retângulo. Para esse ângulo X, o valor do seno vai estar aqui e o valor do cosseno vai estar aqui embaixo. Reparem que esses valores nunca vai passar de 1. E quando a gente representa ele no plano cartesiano, já que a gente está trabalhando com π, o que quer dizer o π? Então, olha lá. Então, aqui eu começo. π sobre 2, π, tá? 3π sobre 2, e aqui fecha a nossa circunferência como sendo 2π. Então, o π é meia volta da circunferência. E aqui é como se eu estivesse dividindo o meu π ao meio. 3π sobre 2, fecha 2π. Então, eu posso utilizar essas nomenclaturas para traçar aqui as minhas funções, tá? Então, conforme a gente vai trabalhando, eu não vou ter tempo para montar com você passo a passo, mas geralmente vamos pensar o seguinte, às vezes a gente tem aqui, ó, seno de 30, né, ou seno de 45, então você vai ter que traçar corretamente. Quando você pega um transferidor, faz o ângulo corretamente, a gente consegue identificar o valor do meu cosseno aqui e o valor do meu seno aqui, tá? E aí nós temos algumas características específicas para os gráficos, ou seja, valores máximos nunca vai passar de 1, e nunca vai passar de menos 1, que é o meu ponto mínimo. E ela vai fazendo questão, ela vai periódica, ou seja, quer dizer que ela vai infinita nessa posição, nunca passa de 1 nem de menos 1. Já a tangente, olha que característica importante que a gente tem da nossa tangente. Então vamos lá, arrumar aqui, acho que ficou bom. Se o seno está aqui, os valores, e o cosseno aqui, a tangente é essa reta que passa aqui, olha. Então é como se eu tivesse que utilizar esse ângulo, e eu vou tracejando até encontrar a minha tangente, tá? Então, esses são os meus valores. E aí, esse é o gráfico da nossa tangente, porque quanto mais ele vai se aproximando no nosso ângulo aqui de 90 graus, mais ele vai tendendo ao infinito, mais ele vai crescendo. E, neste caso, ele cresce rapidamente tendendo ao infinito. Então, aqui são algumas características aí, algumas especificidades de quando a gente está falando de função cosseno, seno e tangente. Eu sei que o tempo às vezes é curto para que a gente possa construir toda uma função trigonométrica, mas se for necessário aí, no teu livro também tem detalhadamente aí, bem certinho, específico, a resolução aí de todas as funções. Qualquer coisa a gente pode encaminhar algum material também. Mas eu quis trazer porque é importante que você compreenda como são os formatos da função seno, da função cosseno e por que eles têm esse formato. E tudo parte ali também no nosso círculo trigonométrico. A trigonometria ela é fantástica. Eu costumo dizer que quando a gente tem aquele tempo para abrir o círculo trigonométrico, traçar o triângulo retângulo, a gente começa a entender e compreender, tá? Então, por isso eu quis trazer. Tá legal? E agora vamos resolver a nossa situação problema. Então, qual economia de energia com o uso aí das lâmpadas de Moser? Então, primeiramente, por quantas horas elas atuarão? O número de horas claras diárias, quais são? Então, a gente tem uma função, tá? A gente tem uma equaçãozinha aqui, que é essa que a gente vai utilizar, que D é igual a 2 vezes H dividido por 15.
que é o H? O H é esse parâmetro aqui, ó. Aqui é um vezes, tá? Corrige aí no seu material. O que é o meu B, né? Já que a gente está trabalhando com esse beta aqui. O beta é igual a 23,45 vezes seno, vezes 360, vezes 284, mais esse J. Esse J é o dia juliano. O que é esse dia juliano, né? Que é algo que também tem aí no seu material quando a gente está falando do dia juliano, e eu já vou entrar em detalhes com ele. E esse ângulo aqui, que é a que a gente vai ter que substituir, que está na tangente, é a latitude do local, e nesse caso a região sudeste tem 23 graus. Então essas são algumas informações que nós temos inicialmente da nossa situação. Então olha agora, períodos das estações do ano, aí como outono, são esses períodos. Então a gente vai ter que considerar as estações do ano. Então solstício define o maior dia do verão e o menor dia do inverno, ocorrendo próximo ao início das datas das estações, como sendo aí o dia juliano. Então, aquele J indica isso, o maior dia do verão e o maior dia do inverno, tá? Menor dia, corrigindo. E o menor dia do inverno acontece mais ou menos aí nesses 170 dias, né? E o verão, 353 dias aí acontece esse dia mais longo. E a partir disso, a gente vai fazer a substituição. Calmem, não se assustem, nós vamos fazer passo a passo. Nós vamos calcular ainda para o verão. Então, o que a gente tem no verão? Primeiro, lembrando da nossa fórmula, nós vamos fazer aquela substituição. Primeiro de tudo, nós vamos achar o beta. Então, olha lá. O beta é igual a 23,45, que é fórmula, vezes o seno do ângulo, fórmula 360, 284 também é uma fórmula que já existe, e esse 353 é aquele juliano, tá? Só que é o juliano referente ao verão, tá? É o dia mais longo do verão, dividido por 365. Feito todas essas contas, fazendo lá 23,45 vezes seno de tudo isso aqui, olha, soma, multiplica, divide, vai dar esse valor. Ou seja, vai dar um número negativo, fazendo essa multiplicação, menos 23,4393. Se eu quero agora achar o H, porque vocês lembram que lá na fórmula a gente também precisa do H? Então, vamos encontrar o H. E o H é o arco cosseno, tangente daquele ângulo lá da região sudeste, que é 23, tá? Vezes esse ângulo que a gente acabou de encontrar aqui. Tá bom? Então, feito isso, nós vamos encontrar o seguinte, aqui tem um negativo, tá? Porque é esse negativo que nós temos aqui. Fazendo a nossa multiplicação, nós vamos encontrar arco cosseno como sendo 100,60. E aí a gente pode fazer a substituição, que é o quê? D é igual a 2 vezes o meu H. Quem é o meu H? Acabei de achar o meu H, que é 100,60, dividido por 15. Feito essa multiplicação e essa divisão, nós vamos encontrar, olha que interessante aqui, 13,41 graus. E eu subtroquei esse 13,41 para horas, né? Então, aqui a gente tem 13 horas e fiz aquela regrinha de 3 de 0,41 para encontrar esses 25 minutos. Feito isso para o verão, nós também temos que fazer para o inverno. É o mesmo procedimento. O que vai mudar? Nós vamos pegar a mesma fórmula, encontrar o valor do beta, só que agora o meu dia juliano, lá do inverno, é 170, que é aquilo que nós temos. Professora, como que você chegou nessa fórmula? São dados, são pesquisadores que fazem e esses amigos receberam isso pronto. Então, a gente só está fazendo a substituição. Encontramos aqui o beta para o ano juliano, né, do inverno, para o dia juliano. Encontramos o H e, feito isso, a gente vai fazer a mesma substituição. Lembrando que a nossa fórmula é D igual a 2 vezes o H. Quem é o meu H? 79,398, dividido aí por 15, que vai dar 10,58. Ou seja, 10 horas... E o 0,58 foi transformado para minuto, que deu 35 minutos, tá?
Então, vem aquela questão, né? O cálculo da economia. Então, a gente precisa aí resolver a questão quando a gente tem 10 lâmpadas de 2 watts cada, o consumo no horário iluminado e a economia aí em reais, considerando aí 45 centavos aí por quilowatt-hora. Então, neste caso específico aqui, nós também temos mais uma resolução e nós vamos utilizar mais uma fórmula. Então, olha lá, vamos para a Câmara de Documentos, que eu quis trazer mais um passo a passo para você. Consumo e economia. Então, nós temos uma fórmula, tá? Deixa eu só arrumar aqui, para que não confunda. Aqui, centralizando, para que a gente não corte nada. Então, a gente tem uma lei de consumo de energia, tá? Que E é igual a N, que é o número de lâmpadas, vezes a potência de cada lâmpada, vezes o tempo que ela vai ficar ligada. E para o verão, como que a gente vai calcular isso? Então, vamos descer aqui aos poucos. Então, para o verão, nós vamos ter o seguinte. Subindo. Aqui. Quantas lâmpadas eu tenho? 10. Qual que é a potência de cada uma das minhas, né, lâmpadas? 0,2. Vezes 13,41. Por que eu sei que esse tempo é 3,041? Porque eu acabei de encontrar no exercício anterior. Fazendo, então, a multiplicação, a gente vai ter um valor aproximado de 27, kWh. Se o preço é 45 centavos, fazendo a multiplicação, quer dizer que no verão vai ter uma economia por dia aí de R$ 12,15. Pense multiplicando isso por 30, né? Quanto que vai dar de economia. E vou fazer o mesmo processo aqui para o nosso inverno, tá? Então, fazendo a mesma substituição, o que vai mudar na nossa fórmula agora é o tempo, que antes era 13,41, agora 10,58, que foi o que a gente acabou de encontrar no slide anterior, que vai dar um valor aproximado aí de 21, kWh. Multiplicando por 0,45, 9,45 por dia. Isso quando a gente estiver falando do inverno, tá? Então, pense multiplicando esses valores aí por 30 dias, o quanto a gente vai encontrar, tá? Então, aplicamos aí os conceitos para reduzir custos e gastos dentro de uma empresa. E eu já volto com mais uma situaçãozinha aí para que a gente possa aplicar mais um pouquinho de conceitos relacionados à trigonometria. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Bom, aluno, qualquer dúvida que você tiver também, toda a resolução desse exercício está lá no teu livro. Qualquer dúvida a gente vai estar no chat daqui a pouco também. Vocês podem ir encaminhando para nós, para mim, para os nossos tutores, que a gente está aí à disposição, tá? Agora eu trouxe mais uma situação, só para a gente retomar e relembrar alguns conceitos que a gente viu na aula, para a gente fechar a aula. Vamos lá. Então, uma escada mede 4 metros e tem uma de suas extremidades apoiadas ao topo de um muro. Então, eu sei que essa escada tem 4 metros e a extremidade dela dista aí 2,4 metros do muro, conforme a gente tem aqui na nossa figura. E aí vem a seguinte questão, né? Qual é a altura do nosso muro? Pensa o seguinte, aqui nós temos um triângulo retângulo, tá? A gente tem a nossa hipotenusa, que é o tamanho da nossa escada, e nós temos catetos. Um cateto é x, que é a altura do muro, e o outro cateto é 2,4. O que a gente pode utilizar para resolver? Teorema de Pitágoras. Então, eu tenho que a hipotenusa ao quadrado, 4 ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado.
Resolvendo, a gente vai ter 16 igual a x ao quadrado mais 5,76. Vamos passando, né, fazendo a subtração para o outro lado da igualdade, a gente vai ter que x ao quadrado é igual a 10,24. Tirando a minha raiz quadrada aqui em ambos os membros, a gente tem que o nosso x é igual a 3,2 metros, ou seja, a altura do nosso muro ali é 3,2 metros. Tá vendo? A gente tinha uma situação, só que a gente tem que identificar qual é a melhor relação trigonométrica a ser utilizada. Se vai ser teorema de Pitágoras, se vai ser seno, cosseno ou tangente. Nós estamos chegando ao fim da nossa aula de relações trigonométricas, funções. Eu espero que tenha ficado claro para você e eu aguardo você aí na nossa aula atividade para que você possa aplicar todos esses conceitos. O último recado da noite, né, para que a gente possa fechar com chave de ouro, é que os nossos estudos continuados em matemáticas estão de volta e começam na próxima segunda-feira. Nossa primeira aula já vai falar de frações, que é um tema que tem várias pessoas que têm dúvidas, e a gente aguarda vocês, lembrando que depois dessas aulas estão disponíveis aí no seu ambiente virtual. Então, eu espero vocês na próxima semana, um grande abraço, obrigada pela participação de cada um e até a próxima!